Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. Enquanto que os seres inumanos realizam o próprio ciclo completo sem nunca errar, porque eles não escolhem. Mas de nós depende virmos a ser livremente o que fatalmente somos. É determinismo, sim, mas seguindo o próprio determinismo é que se é livre. Prisão seria seguir um destino que não fosse próprio. Há uma grande liberdade em se ter um destino. Esse é o nosso livre-arbítrio. Ser humano não deveria ser um ideal para o homem que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser um modo como nós, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo. Somos humanos. E não precisamos cuidar de nossa alma, ela cuidará fatalmente de nós. E não precisamos fazer para nós mesmos uma alma. Temos apenas que escolher viver. Somos livres. E esse é o inferno. Um ser humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza. E só por uma anomalia da natureza é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, e em vez de o sermos, nós queiramos vê-lo como se fôssemos tão grande quanto ele. Não é para nós que o leite da vaca brota, mas nós o bebemos. A flor não foi feita para ser olhada por nós, nem para que sintamos o seu cheiro. E nós a olhamos e cheiramos. A Via Láctea não foi feita, não existe para que saibamos da existência dela. Mas nós sabemos. E nós sabemos Deus. E se só sabemos pouco de Deus, é porque precisamos pouco. Só temos dele o que fatalmente nos basta. Só temos de Deus o que cabe em nós. A nostalgia não é do Deus que nos falta. A nostalgia é de nós mesmos que não somos bastante. O minério que está na terra não é responsável por não ser usado. Nós somos muito atrasados. E não temos ideia de como aproveitar Deus numa intertroca, como se ainda não tivéssemos descoberto que o leite se bebe. Daí a alguns séculos, ou daí a alguns segundos, talvez digamos espantados, e dizer que Deus sempre esteve. Quem esteve pouco fomos nós.
Assim como diríamos do petróleo, de que a gente finalmente precisou a ponto de saber como tirá-lo da terra. Assim como um dia lamentaremos os que morreram de câncer sem usar o remédio que está. Certamente ainda não precisamos não morrer de câncer. Tudo está. Deus é o que existe. E todos os contraditórios são dentro do Deus e por isso não contradizem. As pessoas põem a ideia de pecado em sexo. Mas como é infantil e inocente esse pecado. O inferno mesmo é o do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. Não devemos ter medo nem das chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois também somos o escuro da noite. Devemos ter medo não de estar indo para a loucura, e sim para uma verdade. Devemos ter medo de ter uma verdade que venhamos a não querer. Uma verdade infamante que nos faça rastejar e ser do nível da barata. É preciso ser maior que a culpa. A nossa ínfima parte divina é maior que a nossa culpa humana. O Deus é maior que a nossa culpa essencial. Então eu prefiro Deus à minha culpa. Não para me desculpar ou para fugir, mas porque a culpa me amesquinha. Não podemos ter uma vida mesquinha, pois ela não combinaria com o absoluto da morte. Ser é infinito, de um infinito de ondas do mar. Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, é a criadora de minha própria vida. Entendi então que de qualquer modo viver é uma grande bondade para com os outros. Basta viver. E por si só isso resulta na grande bondade. Quem vive totalmente está vivendo para o outro. Quem vive a própria largueza está fazendo uma dádiva.
mesmo que a sua vida se passe na incomunicabilidade de uma cela. Viver é dádiva tão grande que milhares de pessoas são beneficiadas com cada vida vivida. Repitam comigo. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Que beleza. Isso é que cura. Isso é que salva. Fiquem de pé. Vamos rezar. Deus, dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo e a realidade é delicada demais. Alivia minha alma. Faz com que eu sinta a tua mão. Sinta que a morte não existe, porque na verdade já estou na eternidade. Faz com que eu sinta que amar é não morrer. Que a entrega de si mesmo não significa a morte. Faz com que eu lembre de que também não há explicação porque um filho quer um beijo de sua mãe. E no entanto ele quer. E no entanto o beijo é perfeito. Me abençoe para que eu viva com alegria o pão que como. O sono que durmo. Que eu sinta uma alegria modesta e diária. Que eu não te indague demais, porque a resposta seria tão misteriosa quanto a pergunta. Faz com que eu perca o pudor de desejar que na hora da minha morte eu tenha uma mão humana para apertar. Amém. Amém. Podem sentar. A reza é um meio de mudamente e escondido de todos atingirmos a nós mesmos. Ser é infinito. Não há homem ou mulher que por acaso não se tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundos, a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isso chamariam de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura externa os ecos da figura interior. Quem já não se perguntou: sou um monstro? Ou isso é ser uma pessoa?
Vamos respirar. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Quem quiser dar as mãos. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Sustenta. Expira. Inspira. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura pelo papel se torna secundária e começo a pensar. Diria melhor, senti. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? E o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida no lugar onde se acomodar. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei. Experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir.
Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase, de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais.